para a gente continuar, agora o Luiz Augusto Neroski, da Embraer. Por favor, Luiz, você tem 10 minutos também. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Em nome da Embraer, é um prazer estar aqui no Ethanol Summit 2017. Agradeço o convite para participar aqui desse painel. Obrigado. Eu vou trazer aqui, eu acho, uma visão bem parecida com o que a Dona acabou de apresentar. Do ponto de vista de um fabricante de aeronave, a gente entende que, de fato, a gente precisa contribuir para a alavancagem da indústria de biocombustível, não só no Brasil como no mundo. E isso, eu acho que passa e complementa, na verdade, tudo que foi colocado aqui pela ABA e também pela Boeing e também pelo governo brasileiro. Então, não está passando. Não está funcionando. Não está funcionando para a passada de slide. Passou. Ok, acho que está bem embasado, está bem em sintonia com o que foi colocado antes. Existem, na verdade, 4 pilares estratégicos que a indústria decidiu perseguir no sentido de reduzir as emissões das aeronaves. Então, o primeiro pilar está baseado em tecnologia. O segundo, nas práticas operacionais, ou seja, como é que a gente opera as nossas aeronaves, as linhas aéreas operam as aeronaves. A questão de infraestrutura aeroportuária, principalmente, também foi colocada aqui pela ABA, e também as políticas econômicas positivas no sentido de nos ajudar e de viabilizar, então, a redução de emissões, que está muito em linha com o que o governo brasileiro hoje está discutindo no RenovaBio. Dentro da tecnologia, basicamente, os 4 pilares estratégicos aí, eles se dividem em combustíveis drop-in, que me foi colocado pela Dona. O combustível drop-in, ele é uma necessidade dessa indústria, diferente da automotiva, onde os automóveis podem se adaptar a diferentes combustíveis. Aqui na aviação isso não funciona, então a gente precisa, na verdade, que o combustível se adapte às aeronaves existentes, e tem a questão das melhorias naturais dos nossos produtos, das nossas aeronaves. Só para trazer uma ideia, em termos de desenvolvimento de produto, existe uma escala chamada de Technology Readiness Level, que mostra como é que a gente evolui dentro da nossa indústria, no sentido de, desde a pesquisa básica até o momento que a gente disponibiliza uma tecnologia nas aeronaves. Então, existe todo um trabalho que é feito durante muitos e muitos anos, que passa desde a pesquisa básica, passando por uma prova de conceito, a demonstração da tecnologia, onde o ecodemonstrador, que foi comentado pela Dona, se encaixa, e depois o lançamento dessas tecnologias em produtos e serviços nas nossas aeronaves para os nossos clientes. Esse ciclo é um ciclo longo e, dependendo da tecnologia, ele pode durar aí 10, 15 anos para ser amadurecido e disponibilizado. Então, existe muito investimento. O interessante é que isso, na verdade, é uma prática normal que a Boeing vem fazendo, a Embraer também vem fazendo, e os outros fabricantes sempre fazem. E se a gente olha, por exemplo, a família G2, que está em desenvolvimento agora pela Embraer, a gente já consegue prever uma redução de 24% do consumo de combustível apenas implementando tecnologias relacionadas à plataforma. Então, por exemplo, a implementação de fly-by-wire, os motores de nova geração, que são os Gear Turbofans, GTFs, e melhorias aerodinâmicas e também melhorias nos desenhos das asas. Mas isso está relacionado à parte de melhorias da aeronave. O interessante é que, se a gente olha para a questão dos combustíveis, especificamente dos combustíveis alternativos, aonde os biocombustíveis se encaixam, a comunidade internacional ela desenvolveu uma escala muito parecida, que é o FRL, o Fuel Readiness Level, ou seja, é uma maneira de você medir qual é a prontidão de um combustível alternativo ou de um biocombustível para que ele possa ser usado em escala comercial, atendendo principalmente os critérios de segurança de voo, segurança de operação. Então, existe uma escala muito parecida, que é o FRL, que é onde você vai acompanhar o desenvolvimento dos biocombustíveis. E, novamente, e de maneira muito similar ao que acontece com as tecnologias que são embarcadas nas aeronaves, isso exige também um alto grau de investimento,
exige muitos testes em laboratórios, existe uma série de análises que são feitas no sentido de você garantir que eles são drop-in, como a gente colocou. Ou seja, ele não pode ter nenhuma diferença em relação ao querosene fóssil. E como é que a Embraer, então, se posiciona nesse sentido? Como é que a gente pode apoiar todo esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento, como eu falei, de longo prazo e que exige muitos recursos, muito tempo de trabalho. Então, a Embraer começou um pouco antes de 2011, mas em 2011 foi a primeira vez que nós voamos uma aeronave protótipo, um Embraer 170, onde nós, naquela época, utilizamos a tecnologia HEFA, que é uma das tecnologias de conversão de biomassa em bioquerosene, né? E a ideia foi a gente avaliar quais seriam os efeitos nas nossas aeronaves, né? Se é que teriam, que não poderiam ter, na verdade, porque ele é um drop-in, né? Mas a gente queria confirmar. Então foi a primeira iniciativa que a gente teve à época para avaliar os biocombustíveis. Na sequência, a gente partiu então para uma cooperação junto com a Azul, a GE e a Amyris, onde a gente realizou o primeiro voo de demonstração de uma outra tecnologia, que é a tecnologia CIP, que é de conversão de açúcar em bioquerosene. Na época, a gente voou na Rio +20, né, e esse combustível não estava homologado, ele estava ainda em desenvolvimento. Isso exigiu, então, não só por parte da Amyris, que era o produtor do combustível, apresentar uma série de informações técnicas dentro daquela escala do FRL que a gente mostrou, mas também exigiu da Embraer uma série de trabalhos internos no sentido de a gente garantir que a gente ia voar e fazer o voo com segurança, né? E o trabalho em parceria alimentou depois a certificação desse produto, dessa tecnologia na comunidade internacional, que é a STM, que é onde a gente tem as regras, né? Os padrões. Mais recentemente, a gente fez um projeto na comunidade europeia, onde a gente usou a tecnologia HEFA também, de conversão de biomassa em bioquerosene, usando camelina, que é uma gramínea, né, presente na Europa, fazendo voos comerciais com um cliente nosso, né, uma linha aérea, voos comerciais entre Oslo e Amsterdã. A ideia desse projeto foi exercitar a cadeia de bioquerosene na Europa. Então é um projeto apoiado pela comunidade europeia, onde você exercita toda a cadeia, desde a produção da camelina até o momento de abastecimento. Essa foto é uma foto real no momento do primeiro abastecimento da nossa aeronave com bioquerosene. Tem também um trabalho que, como a dona comentou, né, do Centro de Pesquisa em Biocombustível Sustentável, onde a nossa ideia é suportar a criação e o desenvolvimento de uma indústria de bioquerosene no Brasil, né, e aqui existem vários trabalhos que a Embraer, junto com a Boeing, vem desenvolvendo. Então, um trabalho recente que ainda não foi apresentado para o público, mas que vai ser disponibilizado em breve, é uma avaliação de como a gente pode usar diferentes biomassas com diferentes tecnologias de conversão de biomassa para bioquerosene, usando a infraestrutura das refinarias que a gente tem hoje, por exemplo, de produção de etanol no Brasil. Então a ideia é uma análise técnico-econômica e também ambiental, né, tentando ver que tipo de biomassa e que tipo de tecnologia de conversão a gente poderia talvez propor para que a infraestrutura que hoje a gente tem das refinarias possam ser utilizadas para a produção de bioquerosene. Desculpa. Tem também a questão do ecodemonstrador, como a dona comentou, a gente fez vários voos, na verdade, testando uma série de tecnologias relacionadas ao meio ambiente, e em todos os voos nós usamos novamente biocombustível. Com biocombustível produzido aqui no Brasil com biomassa brasileira. E a gente enxerga, então, para o Brasil uma série de oportunidades com a criação dessa cadeia, né? Então, a gente de maneira indiscutível a questão da matéria-prima. A gente tem uma grande diversidade de matérias-primas que a gente pode utilizar, matérias-primas que não competem com a questão da alimentação, não competem com os alimentos, né? Matérias-primas, às vezes, que a gente nem ouve falar de maneira muito clara na mídia, né?
O cana-de-açúcar é uma que é muito famosa, mas existem outras matérias-primas aí escondidas nesse Brasil enorme que a gente tem, né, e que podem sim serem utilizadas para a produção de bioquerosene. Temos conhecimento técnico, né, na questão das matérias-primas, das biomassas, tem a Embrapa e outros centros de pesquisa que desenvolvem uma série de conhecimentos muito fortes na questão de como alavancar a produção da biomassa, e também já existem 5 rotas, pelo menos, certificadas, homologadas internacionalmente para a conversão da biomassa em bioquerosene. E outras 6 que estão aí sendo avaliadas pela comunidade internacional, que em breve podem ser disponibilizadas ou podem estar disponíveis. Então a gente tem uma possibilidade de implementar, e a gente tem conhecimento técnico aqui no Brasil. Tem a questão da logística, né, que hoje já está colocada para a questão do etanol, do biodiesel, que eventualmente a gente pode utilizar também para linkar com o bioquerosene, criação de emprego, a redução da importação de querosene fóssil, que hoje a gente ainda importa querosene, né, e a contribuição para os compromissos que o Brasil assumiu internacionalmente, e também a aviação, né, dentro do Corsa e do ICAO, que já foi comentado. Bom, era isso. Eu queria então agradecer novamente a oportunidade, né, e estamos aí à disposição para perguntas posteriores. Obrigado. Obrigado. Luiz, você também, somando a apresentação da Dona, especialmente por ser 2 companhias produtoras das aeronaves, trouxe pontos super relevantes, e eu gostaria de tocar em um deles, que é o fato de, quando a gente olha aquele cenário de 10 anos para começar a pesquisar, depois vai testando, até lá na frente fazer os voos demonstrativos, a gente já tem rotas aprovadas, como você acabou de fechar. Então a gente não está saindo do zero, temos a demanda e vamos ficar 10 anos para chegar lá. Não, a gente você tem um deployment funcionando e novas tecnologias vindo e sendo desenvolvidas, novas rotas, às vezes de produtos que a gente nem imagina. E aí que entra o potencial de efetivar, se tiver toda a segurança e os benefícios naturalmente ambientais, de se explorar as diferentes rotas em qualquer região do globo, certo? Então acho que isso é muito relevante.